Olá, boa tarde. O JC1 começa agora. IBGE divulga a inflação oficial de 2019. Índice de 4,31% ficou acima do centro da meta e é o maior desde 2016. Aumentam os indícios de que o avião ucraniano que caiu em Teherã foi derrubado por um míssil, conforme mostram imagens de um vídeo de celular. Estados Unidos, Canadá e Reino Unido dizem ter informações que comprovam que o avião, com 176 passageiros, foi derrubado. Quem já pagou o DPVAT com valor antigo tem que pedir a devolução do dinheiro para a seguradora que opera o sistema. O mercado de trabalho está em recuperação, mas com 12 milhões de desempregados no país, a disputa pelas vagas que surgem ainda é grande e o candidato precisa observar alguns cuidados na hora da entrevista para ter sucesso. Substância tóxica em marca de cerveja pode ser responsável pela doença que levou várias pessoas ao hospital e provocou uma morte em Belo Horizonte. E quem tem filhos na escola sofre com a peregrinação por livrarias e papelarias para comprar o material escolar. Na nossa conversa no estúdio, a gente dá dicas para economizar e tornar esse momento menos difícil. JC1 Cultura de Informação começa agora. E em tempos de desemprego, ter qualificação e experiência nem sempre é a garantia de se sair bem em uma entrevista. Especialistas em recursos humanos orientam que a rotina diária de um profissional desempregado deve ser encarada como um trabalho. Isso inclui atualizar o currículo, fazer cursos e saber tudo sobre a empresa que está contratando. O bebê do Yuri deve chegar em março e quando soube que seria pai, a felicidade veio com uma nova necessidade, ter uma renda fixa. Por isso, o advogado saiu da sociedade de um escritório e resolveu procurar emprego. Em menos de 2 meses já estava contratado como advogado criminalista em um novo escritório. Eu vou ser um pouco honesto, a cara de pau mesmo. Não ter vergonha de botar a cara e de se candidatar à vaga que aparecer. E não ter vergonha de pedir para as pessoas, entendeu? Não ter vergonha de falar, ó, estou precisando para quem você conhece. E também utilizar de todos os recursos online que você tiver. Com 12 milhões de brasileiros desempregados, conseguir um emprego ainda mais num curto espaço de tempo não é tarefa fácil. Mas manter o currículo sempre atualizado e procurar saber tudo sobre a empresa que você fará a entrevista sempre ajuda. Você precisa seguir uma regra, ter toda uma organização para que você consiga se destacar diante de outros concorrentes, né? Então, se você tem um tempo livre, você pode procurar fazer cursos gratuitos, ampliar sua rede de relacionamentos, estar sempre conectado e buscar se atualizar naquele segmento no qual você tem como destaque da sua carreira. Nessa agência de empregos em São Paulo, cerca de 40 pessoas preenchem fichas todos os dias atrás de uma oportunidade. Alex veio trazer os documentos. Já vai começar 2020 com o pé direito. Conseguiu novo emprego com carteira assinada. Me cadastrando nas vagas de auxiliar de logística, auxiliar de produção, que é a minha área que eu procuro. E hoje, graças a Deus, fui chamado, fui aprovado e segunda-feira estou na ativa aí. E para quem vai passar por uma entrevista, algumas dicas são bem importantes. Identificar qual é a cultura, os valores, o que é valor para aquela empresa, para que você consiga se preparar para as perguntas do recrutador. Uma outra dica também é ficar atento à vestimenta, né? Por mais que hoje as empresas estejam, né, mais flexíveis em relação à vestimenta no dia a dia, é importante também ir com uma vestimenta mais formal para o dia da entrevista. Falamos sobre isso essa semana, né? Bom, 2020 começa com previsão de aumento no número de vagas de estágio em todo o país. E as férias escolares são um bom momento para buscar essas oportunidades. A repórter Adriana Cimino tem mais informações e traz para a gente agora. Boa tarde, Adriana.
Oi, Joyce. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. A estimativa do Núcleo Brasileiro de Estágios é de que só nesse primeiro trimestre do ano sejam abertas mais de 44 mil vagas, um aumento de 14% em relação ao ano passado. Vou conversar agora com a Yolanda Brandão, que é gerente de treinamento do NUB. Yolanda, conta pra gente em quais áreas tem vagas e por que é importante aproveitar esse comecinho de ano. Boa tarde. Boa tarde. Bom, existem vagas para todas as áreas, mas em números absolutos acompanha o número de matrículas no ensino superior. Então, vagas para administração, engenharia, comunicação social, são os maiores números. Mas é importante para qualquer estudante, independente do curso, busque vaga a partir de agora. Por quê? Primeiro que esses 3 meses é o maior número de vagas do ano e é justamente quando tem mais faltas nos processos seletivos, porque as pessoas estão de férias, deixam para procurar depois do carnaval. Então a dica é acesse o nosso site a partir de agora e comece a procurar a sua vaga de estágio. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. O site do NUB é nub.com.br. Lá você pode fazer o seu cadastro e é importante também acompanhar diariamente para ver todas as novidades e possíveis convocações. E olha, além de vagas para o ensino superior, tem também vagas de estágios para quem está no ensino médio e também no ensino técnico. Joyce. Muito bom, Adriana. Obrigada. Boa tarde para vocês. Olha, você pode participar aqui do programa com as suas perguntas, os seus comentários. É só usar a hashtag JC1. E, além disso, pode nos acompanhar pelas redes sociais. O nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura. O nosso Twitter é o @_cultura. E nós estamos ao vivo também pelo YouTube, pela nossa página do Jornalismo TV Cultura. Uma substância tóxica encontrada em uma cerveja pode ser a responsável pela morte de uma pessoa e a hospitalização de várias em Belo Horizonte. De acordo com um laudo da Polícia Civil de Minas Gerais, foi encontrado traço de dietileno-glicol, um solvente orgânico altamente tóxico em garrafas da cerveja belo-horizontina da marca Becker. As investigações ainda são preliminares, mas existe a possibilidade de a substância ter provocado a morte de uma pessoa e a internação de outras 7 em Belo Horizonte durante as festas de final de ano. A fabricante recolheu lotes da bebida. O Rio Acre atingiu ontem o maior nível deste verão e ultrapassou os 14,5 metros. Com isso, diversos bairros da capital, Rio Branco, foram inundados. A boa notícia é que as chuvas deram uma trégua e a previsão é de que hoje as águas do rio já comecem a baixar. O INSS reconhece que pedidos de benefícios travados por problemas no sistema de informática chegavam a 1.300.000 na passagem do ano. Isso representa 65% dos requerimentos que deram entrada no ano passado. A fila de pedidos travados no INSS se refere, na maioria, a benefícios como salário maternidade e aposentadorias. O governo disse que ainda não tem prazo para zerar a fila. Quem pagou o seguro DPVAT antes da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal de manter a redução do valor proposta pelo governo terá que pedir o dinheiro de volta à seguradora que coordena o sistema. O DPVAT é tema de disputa desde novembro do ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro tentou extinguir a cobrança por meio de uma medida provisória. A decisão foi derrubada pelo STF. Alguns dias depois, o Conselho Nacional dos Seguros Privados decidiu, então, reduzir em quase 90% os valores do seguro obrigatório. A medida também foi derrubada pelo STF. O grande problema é que uma situação dessa natureza faz com que as pessoas fiquem aí obrigadas a acompanhar o noticiário e receosas, se pagam, se não pagam, qual o valor que deve ser pago ou não. Com a nova posição do Judiciário, os valores cobrados caem 68% para carros e 86% para motos. Agora, os proprietários de carros de passeio pagarão R$ 5,23, já quem possui moto pagará R$ 12,30. Se manter a segurança, mas com valor menor, é muito bom. É um valor razoável, já é coerente, né? Não o valor que estava sendo cobrado. Quem já pagou o DPVAT pela tabela antiga pode pedir o ressarcimento da diferença para a seguradora líder, que administra o seguro obrigatório. Caso não seja feita a devolução administrativa, este usuário poderá então recorrer ao Poder Judiciário para, ingressando com uma ação, se não houver o pagamento
administrativo, pleitear judicialmente a devolução desse valor. E no começo do ano é a época de comprar a lista de material escolar e de pesquisar muito antes de pagar. Tem produto em que a diferença de preços pode passar dos 300%. A lista de material escolar parece não ter fim. Para que ela pese menos no bolso, Fabiana bate perna. A gente, na verdade, se desgasta um pouco mais, mas a economia, no final, vale a pena. Porque uma lista que custa cerca de R$1.000, eu acabo economizando R$200, R$300, batendo perna. E faz mesmo diferença pesquisar. De acordo com um levantamento do Procon de São Paulo, a variação de preços de uma loja para outra é muito grande. No caso de um lápis preto, por exemplo, chega a 300%. Ele é encontrado por 40 centavos em uma papelaria e por R$1,70 em outra. Já o lápis de cor chega a custar o dobro. A canetinha custa R$ 55 na loja mais cara e R$ 24 na mais barata. Muita diferença. Como minha filha estuda, faz faculdade, eu sempre compro, em atacado, né? Porque já vale pro ano todo, certo? Até pro próximo ano. Tem que viver na planilha, fazendo realmente conta para poder comprar aquilo que precisa e não aquilo que é supérfluo. Para gastar menos, os pais devem ficar atentos. A lista só deve conter materiais pessoais do estudante. Produtos para uso coletivo e material de limpeza não são permitidos. A escola não pode definir onde os pais devem comprar o material, nem exigir que os livros didáticos sejam adquiridos na secretaria, a não ser as apostilas elaboradas pelos próprios professores. E, de preferência, na hora da compra, deixe as crianças em casa. Não é um bom negócio, mas às vezes a gente leva para fazer um agrado. Bom, e tudo que os pais querem e precisam é economizar o que for possível na lista do material escolar. Então, para nos orientar nessa missão, a nossa convidada de hoje é a economista financeira Cíntia Sena. Cíntia, boa tarde. Boa tarde, prazer. Muito obrigada. Bom, então, o primeiro passo seria aquela recomendação de pesquisa em vários lugares, correto? Correto. O primeiro passo é fazer essa pesquisa. Mas antes, além disso, é a gente olhar aquela lista e ver o que sobrou do material do ano passado para que eu não precise comprar novamente. E aí que já entra uma educação para as nossas crianças. O que eu posso melhor aproveitar durante o ano para ter essa economia? Reutilizar, né? Reutilizar, reaproveitar e até tem algumas lojas que utilizam também aqueles materiais, cadernos utilizados como um percentual para ser descontado na aquisição de novo. Então vale fazer aquele olhar, a faxina, já coloca as crianças também para participar, para elas começarem a entender o que é essa compra do material escolar, como elas podem participar e ajudar também. E isso vai fazer com que a economia já saia ali antes de sair de casa. E, Cíntia, você como educadora financeira, pode também nos auxiliar nessa recomendação que a gente sempre ouve de deixar a criança em casa para fazer as compras sozinha, não? Mas esse exemplo, né, que a criança tem de olhar a mãe, pesquisando, escolhendo, deixando esse produto aqui para levar aquele outro que é mais barato, também deve ser levado, né, o mais cedo possível para a criança. Olha, é importante. Geralmente a maioria fala, não leve a criança porque ela vai querer comprar de tudo, vai atrapalhar, mas é importante a gente já começar a ensinar a educação financeira para as nossas crianças em casa. E, inclusive, esse ano, as escolas vão ser obrigatórios a ter essa temática em sala de aula. Então, já trazer o ensinamento, olha, o que a gente vai comprar, por que a gente vai comprar esse, aquele, ajuda a fazer a lista, a comparar preços, o que pode, por que esse aqui é mais caro ou mais barato, quanto que a gente tem de recursos para fazer essa aquisição, será que essa lista comporta? Por esse limite. E a criança, ao participar, ela vai entender muito mais olhando e comparando do que somente com a fala. Então, as atitudes, os exemplos ensinam muito. Porque a gente fala muito de endividamento, mas esse planejamento, ele pode ser, sim, transmitido, ensinado.
com técnicas, inclusive. Com certeza, a gente fala que a educação financeira ela é comportamento. O dinheiro é só o espelho daquelas nossas ações. Então, a partir dos 2 anos de idade, a gente já consegue começar a orientar e mostrar que a gente tem escolhas e que a gente pode fazer isso. Muitas vezes a possibilidade de fazer a compra pela internet, pelos sites da internet, ou em vendas pelo atacado, ele traz uma economia maior. Traz uma economia quando eu faço esse comparativo. O que é importante, muitos pais até fazem. A gente aproveitar aqueles grupos de WhatsApp, quem são os pais, aqueles materiais que a gente pode comprar em grande quantidade e aí ter essa economia, tanto no atacado, quanto já olhar antes de sair para as ruas, as lojas, a internet, o quanto que a gente consegue ter de desconto, muitas vezes, não só pela lista completa, mas tem individualmente, como foi falado, né? Tem produtos que a diferença é mais de 300%. Então, a gente tem que se atentar não só comprar aquele pacote fechado, mas individualmente, aonde será que eu estou tendo realmente uma economia ou onde eu estou sendo prejudicado? Cíntia, acho que é sempre bom reforçar aqueles produtos que eles não podem fazer parte da lista e que muitas vezes, infelizmente, eles estão presentes, né? É importante a gente se atentar que o material escolar é aquilo que o aluno vai utilizar no seu dia a dia ali na escola para o seu desenvolvimento. E materiais da administração da escola, materiais de limpeza, isso não pode fazer parte. Então, tem que olhar, tem que se atentar à lista e comprar efetivamente aquilo que o aluno vai utilizar e vai precisar. E outra recomendação interessante que seria muito bom se a gente tivesse mais facilidade, né, de trazer isso para a prática, seria fazer uma reserva para neste início de ano ter mais folga no pagamento dessas taxas e despesas como a lista de material escolar. Mas como se programar para ter essa reserva, já que a gente ainda vem de um ano muito difícil, de crise, de dificuldade com relação ao orçamento doméstico? Perfeito. Essa reserva eu diria que é a mais importante. Dentro da educação financeira, ter reserva, ter recursos financeiros nos ajuda muito nessas tomadas de que comprar, quando comprar, se eu consigo comprar à vista. Então, durante o ano, quem não fez, não conseguiu, já pode dar início agora. Sei que a gente tem aí as contas de início de ano que acaba pesando um pouquinho o orçamento, mas a gente já pode priorizar e olhar o que eu tenho de gastos no meu mês a mês, independente dessas contas. Qual que é o meu comportamento de consumo ao longo do ano? Ou seja, quais são as épocas que tem aniversário, tem algum evento e já ir organizando, tendo a minha visão desse meu gasto durante o ano e mensalmente já ir fazendo uma reserva, um valor para o material escolar, todo mês eu vou separando, um valor para os impostos de início de ano, um valor para minhas férias no final do ano ou do meio do ano. Então, é separar um pouco por mês e quando a gente perceber no final do ano eu já tenho essa reserva, talvez o 14º, 15º, que vai ajudar a eu ter uma melhor compra no início do ano, aproveitando inclusive até descontos por compra à vista. Em relação ao que nós gastamos no ano passado para comprar o material escolar, já é possível ter uma estimativa de alta, quanto nós vamos gastar mais esse ano, se a alta foi mais expressiva do que a anterior? A estimativa que a gente tem que vai ter sim, sempre aumento, o que a gente até observa, tem a inflação oficial, né, que vai estar em torno de 3,5%, só que a gente tem a inflação da nossa casa, da nossa realidade, que é muito maior do que os números que a gente apresenta, que é uma somatória de produtos. Então, esses aumentos já vão vir, sim, dos materiais, caderno, livros, de cerca de 5% a 7%. Então tem que preparar o bolso, não tem jeito. Tem que preparar. Cíntia Sena, muito obrigada pelas suas dicas e informações e até a próxima. Muito obrigado, boas compras. Obrigada. Bom, e daqui a pouco aqui no JC1, empurrada pela alta do preço da carne, a inflação oficial de 2019 bem maior do que a do ano passado e acima do centro da meta. E ainda, após mais de 3 anos de impasse, o Parlamento Britânico aprova o texto final do Brexit. A gente volta já já.
Um vídeo amador esclarece a causa da queda do avião da Ucrânia no Irã. E a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos limita as ações militares do presidente Donald Trump. A imagem feita com um celular que mostra o avião ucraniano sendo atingido pelo que seria um míssil terra-ar das defesas aéreas do Irã esclareceu o motivo da queda da aeronave que matou 176 pessoas entre passageiros e tripulantes. Entre as vítimas havia 82 passageiros do Irã e 63 eram cidadãos canadenses que foram velados por várias pessoas em homenagens nas cidades de Toronto, Ottawa e Ontário, no Canadá. Antes de ser revelada a imagem do ataque, no Conselho de Segurança da ONU, um diplomata da Ucrânia afirmou que as circunstâncias dessa catástrofe ainda não estavam claras. Mas o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau afirmou ter provas de que o avião poderia ter sido abatido acidentalmente por um míssil, mesma posição tomada pelo premier britânico Boris Johnson. O chefe da aviação civil iraniana negou que o avião tenha sido derrubado. Disse que as causas do acidente ainda são desconhecidas e afirmou que existe uma guerra psicológica contra o Irã. O militar ainda convidou os países das vítimas e a fabricante do avião, a Boeing, a mandar seus representantes para se juntar ao processo de investigação da caixa preta do voo, que decolava de Teherã com destino a Kiev, na Ucrânia. Hoje, o Irã apresentou as caixas pretas amassadas, dizendo que pode levar 1 mês ou 2 para extrair as informações dos gravadores de voz de dados do voo. O governo iraniano afirmou também que pode pedir ajuda a países como Rússia, Canadá, França e Ucrânia, se precisar, e que o inquérito pode levar cerca de 2 anos. O incidente aumentou a pressão internacional sobre o Irã, após meses de tensão com os Estados Unidos e ataques militares de retaliação por ambas as partes. E para evitar novas ações de Donald Trump, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, anunciou a aprovação de uma medida que limita a capacidade do presidente americano de se envolver em ações militares no Irã, mas que não precisa ser obrigatoriamente respeitada pela Casa Branca. E em Bagdá, o principal clérigo xiita, Ayatollah Ali al-Sistani, criticou os ataques mútuos entre Estados Unidos e Irã em solo iraquiano e alertou para a deterioração da segurança do país e da região. E depois de 3 anos e meio de impasse, o parlamento britânico aprova o Brexit. A Câmara dos Comuns aprovou a saída da União Europeia por 330 votos a favor e 231 contra. Agora, o acordo deverá ser votado na Câmara dos Lordes, ratificado pelo Parlamento Europeu e ser assinado, por fim, pela Rainha Elizabeth II. O Reino Unido deverá deixar o bloco europeu até 31 de janeiro. A decisão foi tomada em um plebiscito em junho de 2016. O resultado da votação e o impasse para sua consequente implementação causaram a queda de 2 premiers, David Cameron e Theresa May. Com ampla maioria no parlamento, o conservador Boris Johnson conseguiu a aprovação para o projeto de saída do bloco europeu. O acordo prevê um período de transição para resolver, entre outros pontos, questões de direitos de cidadãos europeus residentes no Reino Unido. E a inflação oficial do país foi de 4,31% no ano passado. É a maior taxa anual desde 2016. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é medido pelo IBGE. No mês passado, o índice subiu 1,15%. Foi a maior taxa para dezembro desde 2002. A inflação anual de 2019, de 4,31%, ficou dentro da meta do governo, que previa um índice entre 2,75% e 5,75%, mas acima do chamado centro da meta, que era de 4,25%. Em 2018, o IPCA não chegou a 4%.
O índice de 2019 é o maior desde 2016, quando passou de 6%. O item que mais pressionou o aumento da inflação foi a carne, que registrou alta de 32% no ano passado. O grupo alimentação e bebidas subiu mais de 6%. Saúde e cuidados pessoais, educação e transportes também registraram aumentos. E o IBGE divulgou também o INPC, que serve de base para a correção do salário mínimo. A alta do índice foi de 4,48%. Com isso, a correção do salário mínimo de 4,01%, fixada pelo governo, ficou abaixo da inflação, medida tanto pelo INPC como pelo IPCA. Eu converso agora ao vivo pela internet com o coordenador do curso de Economia da FGV, Joelson Sampaio. Boa tarde, professor Joelson, muito obrigada por estar conosco no JC1. Eu pergunto o seguinte, a inflação ficou dentro da expectativa, né, do governo, mas um pouco acima do centro da meta. Então, na sua visão, como avaliar este número e quais seriam os reflexos e os impactos para todos os setores, de uma forma geral, para todos os setores da economia, nesse ano, né, que a gente está nesse início de ano? Boa tarde, Joyce. Nesse caso da inflação, sim, ficou acima do centro da meta, que é 4,25%, mas se a gente observar, no final do ano, principalmente, teve um evento que contribuiu bastante para esse resultado, que está ligado ao setor de alimentos, que foi o aumento da carne, né? No ano, o aumento acumulou uma taxa de mais de 30%, que, de alguma forma, afeta bastante o índice de inflação que foi observado agora, como você colocou, um pouco acima do centro da meta. Então, se a gente olhar para a inflação de 2019, havia uma expectativa da inflação fechar numa taxa menor, mas esse final de ano, principalmente a parte de alimentos, bebidas, moradia e um pouco de transportes, acabou, acho que, puxando a inflação para uma taxa acima do centro da meta. Só que para 2020, quando a gente olha o ano que se inicia, as expectativas é que a inflação fique abaixo dos 4%, ou seja, em torno de 3,6%, 3,7%, que é uma inflação, em relação ao histórico do Brasil, bem baixa ainda. Bom, então a carne impulsionou, né, a alta da inflação. Se a gente for olhar para os combustíveis, essa crise agora mais imediata e recente no Oriente Médio pode impactar de que forma? Qual é a sua expectativa em relação aos reflexos no combustível? Esse é um bom ponto, Joyce, porque quando a gente olha essa crise, né, quando a gente pensa numa previsão para o final do ano, a gente pensa naqueles eventos que a gente espera. E geralmente crises, choques, a gente não é difícil de você, de alguma forma, antecipar. Então, como você colocou, essa crise pode ter algum impacto, sim, e geralmente o impacto para cima, né? Se de fato afetar o preço dos combustíveis, a gente vai ter uma inflação provavelmente acima do que a gente espera, porque combustível acaba tendo um efeito direto e indireto. Ou seja, quando a gente aumenta, tem um impacto no preço do combustível, além de ter o impacto direto, você acaba afetando toda a parte de transportes de alimentos, de bebidas, enfim, toda a cadeia produtiva, que é o efeito indireto. Então, essa crise pode, sim, afetar o índice de inflação para 2020. A gente espera que não. Enfim, a gente espera que, por vários motivos, a solução seja a melhor possível, porque quando a gente tem esse tipo de crise, não só os danos sociais, danos econômicos são ruins para todos os países. Certamente. Muito obrigada, professor Joelson Sampaio, e até a próxima. Boa tarde. Bom, um manifesto lançado na internet por alunos e ex-alunos de mestrado da Fundação Casa de Rui Barbosa pede a recondução a seus cargos do diretor do Centro de Pesquisas e 4 chefes de departamento da instituição, subordinada à Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Todos foram exonerados no último dia 7 pela nova presidente da Fundação, Letícia Dornelles, considerada afiliada política do deputado Pastor Marco Feliciano. A Fundação Casa de Rui Barbosa é responsável pela guarda de acervos de escritores e intelectuais brasileiros. Os responsáveis pelo manifesto dizem que a nova presidente não tem formação acadêmica adequada para o cargo.
Em nota, a Secretaria Especial de Cultura informou que a exoneração dos servidores faz parte de um processo de reestruturação da fundação, com consequência para a redução dos cargos de chefia. E o governo de São Paulo vai reduzir impostos para a compra de equipamentos usados no agronegócio com a produção de leite e derivados. A ideia é baratear o processo, estimular o setor e diminuir os preços de produtos para o consumidor final. O decreto estimula a modernização da indústria paulista, com foco no agronegócio e na indústria de alimentos. Haverá uma alteração no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para facilitar a compra de máquinas e equipamentos produzidos no estado de São Paulo e importados sem um similar nacional. A iniciativa visa o aumento de produtividade e a geração de empregos. As medidas que o governo do estado anuncia nesse momento vão proporcionar não só o crescimento desses setores, notadamente os setores que industrializam massas, laticínios, derivados de laranja, assim como biscoitos e produtos dentro desse segmento, aumentando a capacidade de produção, aumentando a competitividade e a oferta desses produtos no mercado. O governo do estado de São Paulo não pensa e nem imagina monitorar preços de produtos. O governo do estado de São Paulo, o governo liberal, acredita no livre mercado, mas a oferta em condições mais competitivas sempre provoca na ponta, no consumo, ou seja, ao produto que é colocado ao consumo, preços melhores, mais competição, menores preços. E é nisso que nós apostamos. Então, muito provavelmente, o consumidor será beneficiado já neste ano com a redução destes impostos e com a competitividade dos produtos colocados nas gôndolas dos supermercados. Prestes a completar um ano, o rompimento da barragem em Brumadinho deixou um rastro de mortes, tragédia e rejeitos de minério. Para a tragédia não cair no esquecimento, a jornalista Júlia Castello lança o livro Memórias de Brumadinho, Vidas que não se apagam. A jornalista Júlia Castello passou 8 dias na cidade mineira de Brumadinho, poucos meses depois do rompimento da barragem, que ficaria marcado como o maior desastre ambiental brasileiro. Contar essas histórias é também criar empatia com quem está lendo, acho que é isso que eu espero com o livro, criar empatia com quem está lendo para que a gente possa não só se identificar, mas cobrar que algo aconteça e não permitir que outros casos como esse aconteçam. No dia 25 de janeiro de 2019, por volta do meio-dia, 259 pessoas morreram no rompimento da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Outras 11 ainda estão desaparecidas em meio à lama de rejeitos que varreu a cidade. No livro, há relatos de moradores, mas também bastidores de quem atuou no socorro às vítimas, como o tenente Pedro Ayrara, porta-voz dos bombeiros. Estava todo mundo conversando e de repente houve um silêncio. E nesse silêncio ele leu cada um dos nomes e ele falou que ficava com a voz embargada, porque a vontade dele ali era se emocionar, era chorar. Então, assim, é muito interessante ouvir os bastidores também de quem trabalhou nessa linha, porque acho que Brumadinho, como Mariana, é uma tragédia que não pode ser esquecida. Para manter viva a memória das vítimas, o livro será lançado em Brumadinho no próximo dia 24. Toda a verba arrecadada com as vendas irá para instituições ligadas às famílias de quem perdeu a vida no local. E depois do intervalo, telas gigantes que dobram, giram e até se enrolam. Essas são algumas das principais novidades da CES, a maior feira de eletrônicos do mundo, em Las Vegas. E ainda a nossa viagem, que mostra as delícias do café da manhã pelo Brasil. A viagem termina hoje com o que está na mesa dos mineiros e dos paranaenses, todas as manhãs. A gente volta já já. Uma pesquisa sobre comportamento dos funcionários nas empresas traz um resultado pouco animador. Mostra que os brasileiros tendem a aceitar ações antiéticas. Há cerca de 10 anos, a Mônica denunciou um caso de corrupção na empresa em que trabalhava. Procurou o departamento de compliance, que descobriu que funcionários estavam envolvidos em esquemas de corrupção. Todos acabaram demitidos. Eu sou íntegra no meu trabalho. Eu fui contratada para fazer o trabalho, não para fazer o trabalho e receber
outra remuneração por isso. Uma pesquisa feita pelo Instituto do Risco Comportamental com mais de 2.400 pessoas em 24 empresas revelou que boa parte dos brasileiros tendem a aceitar atitudes antiéticas dentro das empresas. Segundo o estudo, 46% dos profissionais brasileiros têm tendência a sucumbir a desvios ou a não denunciar colegas que desviam bens da empresa. 48% manipulariam ou aceitariam que colegas manipulassem relatórios de despesas pagas pela companhia com o intuito de ganhar um a mais. A pesquisa ainda apontou que 66% dos entrevistados demonstraram ter tendência a realizar pagamentos indevidos para beneficiar fornecedores, e somente 29% percebem que pagamentos indevidos a terceiros são uma modalidade de fraude. É uma questão de educação. Muitas vezes a pessoa ela não sabe tomar a melhor atitude porque ela veio de uma empresa onde ela não foi treinada de maneira adequada, ou na empresa tinha aquele hábito de desviar algum tipo de mercadoria, de aceitar alguma manipulação de uma despesa. O resultado foi possível através de um teste chamado Potencial de Integridade Resiliente, desenvolvido pelo próprio Instituto do Risco Comportamental. O extenso questionário não perguntava diretamente se as pessoas aceitariam o suborno, mas simulava dilemas éticos. Uma das questões perguntava: se você recebesse presente de um fornecedor na sua casa, como se sentiria? Feliz ou irritado? Depende da situação, né? Como seria, por causa do... E que motivo seria esse brinde? Ficaria irritado. Tem algumas coisas que são até tentadoras, mas ética é ética, ou você tem ou não tem. As empresas devem investir no seu processo de seleção. Então, a partir do momento que você analisa a capacidade, analisa a habilidade, você não pode deixar de analisar, por exemplo, a integridade e a resiliência do seu candidato. As novidades da tecnologia estão sendo apresentadas esta semana na Consumer Electronics Show, em Las Vegas. E o destaque foram as telas de todos os tamanhos, que podem ser dobradas e podem até ser enroladas. Uma empresa coreana chamou a atenção dos frequentadores da CES, a Consumer Electronics Show, que acontece até o fim de semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, com a Parade. O novo produto da empresa é uma enorme tela de 292 polegadas ou quase 8 metros de canto a canto, que usa tecnologia microLED. Ela permite imagens mais detalhadas, com mais brilho e usando menos energia do que as telas OLED, adotadas pela maioria dos equipamentos. A Parade também pode vir em outros tamanhos adaptados a espaços menores. Outro lançamento da empresa é a Zero, uma TV rotativa que, assim como um smartphone, fica na posição vertical para pessoas que gostam de assistir vídeos em mídias sociais, como o Instagram. Outra empresa sul-coreana exibiu telas de 65 polegadas que se enrolam e se escondem totalmente no interior da sua base, com várias opções de exibição. Na área de computação, a companhia chinesa, que é a maior fabricante de PCs do mundo, mostrou o primeiro laptop com a tela dobrável que aumenta de tamanho. O equipamento ainda pode ter o teclado retirado para ganhar mais espaço para a imagem. O Gadget, que ainda vem com uma caneta inteligente, custa $2.500, cerca de R$10.000. E a tela dobrável também está no celular, mostrado por uma companhia chinesa na feira de eletrônicos. O gerente de relações públicas, Samuel Williams, afirma que as possibilidades para a nova tecnologia de telas dobráveis são infinitas. Com telas finas como essa, que permitem toda a versatilidade aos equipamentos, a criatividade realmente não tem fim e chegou até a essa bolsa com tela dobrável com um celular incorporado e deve chegar ao mercado ainda este ano. Muitas novidades, né? Bom, e nessa semana a gente conheceu aqui no JC1 os mais variados cafés da manhã no país. E hoje, na nossa viagem gastronômica, nós vamos até o Paraná e Minas Gerais. Você já experimentou um chineque e uma cueca virada? Essas são algumas das delícias matinais dos paranaenses. Mas primeiro, nós vamos saborear os quitutes de um tradicional café da manhã mineiro. O barulhinho da chaleira indica que o cafezinho já está quase pronto. E o melhor café por aqui é aquele torrado e passado na hora. O café torrar na hora é muito bom.
representa realmente o café mineiro. Como toda boa dona de casa mineira, Dona Janine faz questão de preparar e servir o café da manhã na mesa. Uma tradição que atravessa gerações. E a mesa do mineiro é sempre farta. Além do pãozinho francês e frutas, tem broa, bolo de milho, queijo fresco, biscoitinhos, rosquinhas de nata e, claro, o tradicional pão de queijo saído quentinho do forno. E olha que de pão de queijo a gente entende bem, pois o daqui é feito com o inigualável queijo de Minas. Quando nós fomos para o Paraná, que a filha mora lá, eu assustei, porque não tinha queijo. E não tem um queijo mineiro, como é que faz o pão de queijo? Por isso, eles não conheciam o pão de queijo. Na família do meu genro, eu que levei a tradição do pão de queijo. E como todo o povo mineiro, acolhedor do jeito que é, Dona Janine também não perde a oportunidade de convidar os amigos para tomar um café. E é fabuloso, mas você precisa vir para conhecer, porque não tem outro lugar do Brasil um café igual o nosso. É o Café Mineiro, seja bem-vindo. Então, vocês perceberam que o café da manhã aqui em Minas Gerais é bom demais. Agora vamos ver o que tem de gostoso no café da manhã do Paraná. O café da manhã do paranaense costuma ser bem reforçado, viu? Principalmente no interior do estado, onde muita gente tem o hábito de consumir salame, queijo e até polenta na chapa. Mas a gente veio até essa panificadora aqui de Curitiba para saber o que os clientes estão pedindo. O Divaldo mantém o hábito de tomar o café da manhã na panificadora todos os dias. A dica dele para um café da manhã reforçado é um sanduíche bastante pedido por aqui, o queijo quente com ovo. Pão com ovo na chapa, que é ótimo, né? E às vezes é um café com leite e às vezes é só leite. Para saber como é o café da manhã do curitibano, a gente veio até a cozinha aqui da panificadora e eu vou conversar com o Eduardo, que é quem prepara a maioria dos lanches. Eduardo, o que mais sai aqui na panificadora para o café da manhã? Hoje em dia é o misto quente, o ovinho mexido, assim, essas coisas, pãozinho com ovo, bastante. A panificadora também criou um lanche para quem prefere um café da manhã mais leve. O Bauru Light, feito com pão integral, peito de peru, queijo Minas frescal, tomate e orégano. Para quem gosta de doces, entre os preferidos estão o chineque, que é essa mini cuca com cobertura de creme, farofa e banana, ou a cueca virada, também chamada de grostoli. Em outros lugares é outros nomes, a gente atende pessoas de outros lugares, chega aqui e pede, mas depois a gente descobre que é a cueca virada que ele está procurando. Tudo é uma delícia. JC1 termina aqui, uma ótima tarde para você, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.